E 3, 2, 1. Ah, não, já tá gravando. Calma aí. Esqueci de avisar. Pô, fui pego no susto, cara. Foi pego. Tem gente que é pego com as calças na mão. Tu foi pego com o chimarrão na mão. Então, assim, dos males, o menor. Tá de boa. Com certeza, tá. Mas Boa eu engoli aqui, noite. tá tudo certo. Tá, não, tu vai tomar teu chimarrão de boa. Toma teu chimarrão de boa. Pessoal, boa noite. Tá tudo show de bola. Esse vídeo poderia ser um e-mail, mas a gente decidiu fazer um vídeo igual sobre isso, né? Porque e-mail ninguém lê, cai na caixa de spam depois, ou aparece lá que Ah, vocês a, colocaram o a, e-mail inválido. Eu não sei nem a se nós estamos. thumbnail, a thumbnail é colorida, chama mais atenção. Qualquer coisa tu bota uns dinossauros, uns negócios, aí meio já era, né? Mas, olha só. Esse vídeo aqui pra mim é uma parada muito pessoal. Porque assim, eu acho que é o primeiro tópico que seria legal trazer. Eu não sou um cara que sou muito fã de reunião. Principalmente reunião longa. Eu já trabalhei nos dois opostos na minha vida. Já trabalhei no zero reunião e eu não sabia o que fazer porque eu era um júnior perdido. Daí ficava jogando sinuca, esperando alguém dizer que tinha que estar pronto. E já participei de lugares em que eu fiz reunião de 4 horas e as pessoas consideravam aquilo algo de gente lúcida. Eu até hoje me pergunto, mas era feito reunião de 4 horas. Porque tinha que fazer o refinamento. Era tanto refinamento que assim, eu tava achando que trabalhava numa metalúrgica, né? Mas a parte. Eu sei que tu, Lucas, é um cara que assim. Não é que tu gosta. Tu te dá melhor com a comunicação do que eu. Tu te sente É, bem daí, alinhando essa coisa mais já, quase do já, contato físico. já brincando com a galera que tem acompanhado nossos vídeos, todos, o que eu sempre digo, né? Aqui na Delxis eu tenho essa vertente comercial, né? E é inevitável que uma boa conversa, um vendedor, uma pessoa que está ali prospectando um cliente, a gente tem essa skill, digamos assim, de flexibilidade, conversar, né? Entrar em sintonia com o cliente, pergunta como é que tá o filho, como é que tá a família, se o time dele ganhou, né? Então, acredito que por eu gostar de falar bastante, né? E ter essa facilidade, realmente, né? Muitas reuniões poderiam ser um e-mail no meu caso. Às vezes, assim, eu tenho um timing pra mim, que assim, se a reunião não é muito técnica, mas geralmente pra todos, passou de meia hora, eu já tô virtualmente batendo pezinho. Eu tô tipo assim, tá, o que que nós estamos esperando aqui? Quer ver quando termina a reunião e tem aquele papo depois, e a minha cabeça já tá assim, tá, eu quero sentar e fazer o que eu tenho que fazer. Não, tem o papo e tal, quer ver Mas bem. a pergunta que eu já te trago é o seguinte: tem uma questão, por que essa reunião existe? Então, quando a gente fala de objetivo, minha opinião e tua opinião, tá? A minha opinião é o seguinte: a reunião ela existe porque tem uma decisão que precisa ser tomada. Eu entendo que tu pode vir da vertente que a reunião pode ser algo a mais, mas eu acho que o melhor resumo pra mim, uma reunião é uma decisão que precisa ser tomada. É uma decisão que precisa ser alinhada. Quando tu olha para a reunião, o que que tu enxerga mais? O que eu reparo na reunião é o seguinte: eu quero, por exemplo, eu estou vendendo um novo projeto para um cliente. Obviamente, eu quero sim dele, o saudoso assine o contrato. Quando a gente está trabalhando em parceria com uma agência, eu quero pegar um novo projeto com eles. Eu quero entender as necessidades deles. Então, eu costumo brincar que existe o objetivo. Às vezes, o objetivo é só ouvir o cliente. Estou falando do espectro comercial. Sim. Então, quanto mais lógica é o processo, quanto mais técnico, é natural que as reuniões sejam menores. Menores no sentido de rapidez para se tomar decisão. Então, o que eu posso dizer? Depende muito de o porquê que tem essa reunião. Às vezes eu quero conversar muito porque eu quero fazer uma amizade mais próxima com o meu cliente. E às vezes quantas vezes já aconteceu de tu entrar numa reunião, pegar o escopo técnico do cliente, eu trocar uma ideia com ele e depois dizer, galera, tô indo lá, porque tu já ia executar aquilo, entende? Sim, sim. Então, cada um dentro da reunião entender o seu papel, o que ele tá fazendo, entende? Não existe certo e errado, existe o porquê que tem que ter essa reunião, né? Justo, justo. Eu concordo contigo. Eu acho que o que eu vou falar agora, tipo assim. Cara, a gente não é uma coisa que a gente combina, mas eu acho que vai bater, eu acho que todo mundo vai bater. Que tipo assim. Daí o meu ponto que pega é, por que que eu cheguei depois desse tempo, eu olho assim, passou uma década da minha vida e eu digo, cara, uma reunião tem que ser uma decisão. E deu. E quando eu falo uma decisão, tipo assim, a decisão pode ser, é um fim de sprint em que eu tô apresentando o resultado e a decisão que eu quero tomar é um sim do cliente para eu saber assim, sim, estamos fazendo a coisa certa, vamos continuar.
Ou não, não estamos fazendo a coisa certa e precisamos mudar agora. Então essa também é uma decisão pra mim. Mas eu acho que o principal é por que que isso pra mim é um ponto de preocupação. Porque eu olho pra isso e eu penso o seguinte: a reunião, ela precisa ter apenas. O problema das reuniões é muitas vezes muitas pessoas e poucos falantes. Então, assim, eu tô ali com a reunião e a reunião dura 1 hora e tá o cliente e daí tá todo mundo de câmera aberta pra parecer simpático e tal. Mas o desenvolvedor tá preocupado com a tarefa, mas tá todo mundo ali naquele ritual e o desenvolvedor ele não tem espaço para falar. E às vezes é o comercial falando, é o gestor de projeto falando e deu, e o cliente falando. Eu já entrei em reunião em empresas que eu trabalhava, em que eu não tô aqui querendo entrar no mérito da empresa, mas é muito simples. Eu tava lá para que o cara do comercial pudesse botar a culpa no time, deixar todo mundo com cara de paisagem e para vender uma ideia de que ele estava cobrando. Então, às vezes, as pessoas eram literalmente cobaias. Isso lá no começo da minha carreira aconteceu 2 vezes. O que eu quero Sim, deixar claro? Entrava na reunião, tinha um problema, a empresa às vezes era uma bagunça, e a gente tinha que estar ali na cal para explicar para o cliente: olha, eu vou entregar tal hora, eu vou fazer tal coisa. E simplesmente era apagar o incêndio. E se entrava quantidade de pessoas para dizer assim: quantidade de pessoas igual, estamos muito preocupados com você. Só isso. sim. Então, tipo assim, tu via esse muitas pessoas, poucos falantes. Eu até vou puxar uma setinha, porque tu falou isso a mais, então. Tu via meio que como uma Cara, demonstração de de preocupação, de valor preocupação. para o cliente. De valor, vamos botar de valor. Eu ia botar carinho, mas não é carinho, é Daí valor. entenda, a reunião tinha um objetivo. O problema é que todas as pessoas que estavam ali, algumas estavam para cumprir o objetivo de uma só, que era o comercial dando explicação. Certo, certo. É que o meu ponto maior nisso aqui, quando o assunto é agência pequena e tudo, e quando é agência de grande também, pra mim a empresa pode ter 1 milhão. É que assim, quando tu tem um monte de pessoa, tem o custo invisível que ninguém repara. E eu gosto de falar o seguinte, em 2 pontos, quando eu falo dessa reunião é um e-mail. O cara tem lá a agenda do dev. E tu tem a tua agenda. Tem as tuas tasks e tudo, tu tá preparado pra trabalhar. Daí tu vai começar a trabalhar, daí deu 1 horinha, os caras vão lá e falam assim, hora da daily. Aí tu vai lá e faz a daily, beleza, tu diz, não, tranquilo, esse momento de começar a trabalhar, vou atualizar o repositório do GitHub, vou conferir algum update na issue, vou ver se tem algum e-mail, alguma mensagem no grupo, no Slack, Discord, WhatsApp, vou me preparar, né? É aquele dia que assim, quando eu não tenho que me preparar, eu passo um café, eu tomo um banho um pouco mais tarde ali pra chegar bonito na daily, né? Chegar de perfume passado na daily. Daí tu fez a daily. Daí o cara pegou a daily. O que que é a daily? É todo o time técnico conversando, o que é justo. É uma reunião técnica com pessoas técnicas conversando. E a ideia da conversa é ser rápida. Às vezes não é o que acontece. Daí muitas vezes depois disso os caras não fazem assim, ó. Tá, agora que eu tirei o foco de quem tá desenvolvendo, eu vou pegar o meu time de desenvolvimento. Eu tô falando pra ti, gestor. Tô falando pra ti, gestor. Eu vou marcar a reunião na sequência do que eu quero conversar. Vou dar um espacinho de 15 minutos, de 10 minutos pra fazer uma pausa higiênica. E vou marcar outra reunião. Não. Daí o cara faz assim. De perto do meio-dia ele vai lá e marca outra reunião. Daí é o alinhamento com o cliente. Daí acontece tipo assim, essa reunião igual tu disse. Daí o cara vai. Daí ele tem o almoço dele. Vai lá, não, agora eu vou bater meu almoço aqui, né? Pedir meu iFood. Depois o cara senta pra trabalhar. Ah, tem mais outra reunião que não existia na agenda dele no início do dia, surgiu na hora, que é o gestor querendo cobrar uma tarefa. Que passou de manhã e agora de tarde já quer saber se progrediu. E E daí daí o depois meu. tem uma war room para apagar o Isso. incêndio. Mas o meu ponto é, dessas reuniões que tá fazendo. E aqui eu tô trazendo primeiro no ponto individual, imaginando um desenvolvedor. Tá? Mas tu pode aplicar isso para um desenvolvedor, para uma pessoa do comercial, para uma pessoa do suporte, para uma pessoa do jurídico. Tu pode aplicar para o que tu querer. Ninguém vai gostar disso aqui igual. Tu tá criando blocos com quebras de foco. E muitas vezes essas quebras elas podem ser bem organizadas ou elas podem ser mal organizadas. E a gente já conversou por cima disso em outro vídeo da questão do comportamento. Mas quando tu traz para várias pessoas, vamos ser honestos entre eu e tu, Lucas, qual que é a diferença de uma pessoa numa reunião com o cliente e 10 pessoas numa reunião com o cliente? Se tu tivesse uma planilha, eu vou te dar uma dica. Se tu tivesse uma planilha do Excel
Qual que é a diferença de 10 pessoas numa reunião pra uma? Na minha visão, a primeira coisa, assim, parece que as reuniões se movem mais lentamente, por algum Tem isso. motivo. Mas tem um termo mais que eu queria que tu jogasse. Custo. Mais Ah, horas. não, não, isso é indiscutível, né? E é para mim, nas pequenas e médias agências, software houses, eu acho que isso aqui que é o vilão, porque às vezes já há um problema, muitas vezes numa reunião, as pessoas estão paradas, não estão resolvendo aquele problema, e se cria mais problemas por essa questão do custo oculto, né? Que é o tempo parado e o que se deixa de fazer nesse processo. E É eu que. acho que é uma coisa que anda acontecendo muito, assim, saúde mental das pessoas, né? Já entrando Sim. rapidamente nisso. Que é, cara, às vezes a pessoa tá cansada de ficar ali falando o dia inteiro. Ele é um programador, ele quer executar tarefas, entende? Né? Sim, O, sim. o Lucas que tá comercial vendendo software, ele quer falar e falar de tech. Outros caras querem só executar as tarefas tech, entendeu? Eu acho que assim, se a gente Enfim. conectar com o vídeo do programa como Napoleão, a gente vai pegar e vai ver que o gatilho que bate pra nós também é o seguinte, por exemplo. O cara tá num time pequeno, fazendo uma tarefa importante. O cliente tá cobrando. O tempo que tu gasta fazendo reuniões de alinhamento pra pseudo cobrar alguém que tu não teve coragem de cobrar no one-on-one, tu tá gastando um tempo que o cara podia estar programando. Com Até. alguns clientes, eu tenho feito uma coisa, tá? No Google Meet, quando eu vou marcar a reunião, Sim. eu coloco o título da reunião e eu tento criar uma descrição do que a gente vai ter que decidir naquela reunião. Que daí vem, qual que é a reunião ideal? Vamos já jogar pra esse ponto. Porque aí tu bateu no ponto, o ponto que eu mais gosto, eu E eu diria. digo assim, né? Eu quero deixar claro, uma atitude simples que tem me ajudado. Em alguns casos, não são todos, as pessoas lerem aquilo e entrar focada. Vou conversar com o Lucas sobre esse projeto. Vou assinar com o Lucas um contrato. Vou tirar uma dúvida técnica sobre uma cláusula. Vou Sim. debater com o Lucas que um Eu gosto de cliente da chamar minha isso de agência. pré-reunião. Eu acho que assim, eu defendo uma teoria, tá? Minha. Mas assim, quando já trabalhei em Tribe, em outros lugares, para mim pegava bastante. Ter esse momento da pré-reunião era muito importante, porque era o seguinte: se a reunião vai ter 20 minutos, tu tem que ter 20 minutos para te preparar para aquela reunião. Se a reunião vai ter 20 minutos e tu não tem nenhum minuto para se preparar, meu amigo, essa reunião ela não é tão importante assim. Não tem nenhuma decisão crucial sendo tomada que. Ou, se tu me permite, é apagando incêndio. Opa, me chamaram porque tem um problema aqui e eu tenho que dar um Mas jeito nisso. essa reunião dela pode virar um comunicado, porque o cara só tem uma resposta para dar pra ela: sim, senhor. Sim, senhora. Daí não, pra que tu tá fazendo a reunião? Daí deixa o cara Sim, trabalhar. vamos pensar aqui o time técnico sobre uma solução porque aconteceu. É algo diferente. Mas, assim, às vezes quer uma reunião com o time da empresa inteiro Não, para dizer, mas aconteceu esse problema. ó, vou te dar um exemplo. Tem que fazer uma reunião para cobrar uma task. Tem que estar lá no material da reunião, por exemplo, o reporte das últimas dailies. Tem que ter lá no material da reunião, da pré-reunião, tem que ter, por exemplo, o link do ticket, seja um card do Trello, seja um documento do Google Docs. Teve uma comunicação do cliente que mudou, algum e-mail, alguma coisa, tem que estar no material da pré-reunião. Todo É, mundo tem que entrar na reunião para tomar a decisão. Todo mundo já sabe o que mas, está acontecendo. mas agora eu também vou falar para o desenvolvedor. Às vezes o dev não quer fechar. Eu tô falando dev assim, o estereótipo padrão, não são todos, longe disso. Mas ele não quer abrir a câmera e não quer fazer a reunião. Mas será que ele também está aberto a receber no chat do Teams? Beltrano, marcando o arroba dele. Tua task ainda não está pronta? Quando é que tu entrega pra gente? Porque às vezes, seja no e-mail em alguma coisa, tu tá conversando com o time inteiro. Então, o que eu percebo? A comunicação assíncrona, às vezes ela é morta por simplesmente a falta de querer falar. Todo mundo sabe que aquela task está no board, que é daquela pessoa. O que ela vai entregar? O que está acontecendo? Escreve ali, tu entende? Mas é Então, que às daí vezes, tem a parada da cultura. Se tu não incentivou todo mundo a todo ticket, cara, quando terminar o ticket, ou quando fechar um dia, deixa um update no ticket. Eu tento sempre que possível, cara. Quando é assim, eu tenho progresso significativo numa task, mas eu não terminei ela, cara, eu deixo um update. Deixa todo mundo saber. Agora, assim, e tu o não cria. principal, assim, que eu vejo que às vezes acontece em algumas experiências que eu tive, alguns projetos, marca o arroba da pessoa que pode te ajudar a desbloquear aquilo. Marca ali o arroba, sabe? Trabalha, assim, só para deixar claro, tá? A parte assíncrona, Thiago, é o que eu mais defendo para matar reuniões desnecessárias, tá? Sim. Eu acho que o outro ponto que tem, só pulando, tem a parada do assíncrono, a gente já falou aqui, mas é. Só tem que estar numa reunião quem tem poder de decisão na reunião. Quem não tem,
Assim, a pessoa pode estar, eu vou abrir uma exceção, tá? Exceção aqui seria as pessoas com contexto. Então, assim, tu tem É, alguém, não, e isso não pode ser todo mundo, mas tu tem, assim, uma pessoa, a decisão vai ser tomada sobre uma task. E o dev que fez aquela task, ele não vai tomar essa decisão. Essa decisão não é uma decisão técnica, é uma decisão de negócio. Mas ele fez até agora, ele consegue dizer pra nós qual que é o impacto. Tá, é interessante ele estar na reunião. Mas fora isso, não tem, vamos chamar todo o time de dev e vamos discutir todos os tickets agora em sequência. Não. Cria uma reunião para cada situação e chama quem precisa estar naquela, desafoga os outros. Desafoga. Porque essa parada que eu te falei de ficar em reunião de 4 horas era isso. Os caras tinham 12 tickets. Daí tudo era uma burocracia para aprovar. Daí o meu ticket que eu precisava era o 11º e o 10º. Eu tinha que ficar às vezes 1 hora e pouca porque os caras ficavam na discussão mais intensa sobre 10. E às vezes a pessoa que não tinha se preparado chegava na reunião porque tinha um cargo alto e dizia: alguém me explica. E daí tinha que explicar tudo que estava descrito nas comunicações assíncronas tinha que ser reexplicado porque a pessoa não se preparou para aquela reunião. A pessoa não levou a sério a decisão que e vou estava tomando, não fazer, respeitou o e negócio. vou fazer até uma brincadeira aqui. A IA produz mais que o dev comum, né? Vou pegar assim a grosso modo a frase. Mas será que a gente também com as reuniões não está matando a produtividade do time? Eu acho que dependendo do horário mata a reunião total. Na minha opinião, reunião é início da manhã ou fim da manhã, início da tarde ou fim da tarde. Evita para pessoa técnica, chão de fábrica, operação, evita a reunião no meio do dia o máximo Eu, que tu puder. Eu costumo brincar que eu sou o dev cowboy, né? A gente brinca, né, lá Sim. de trás e tal. E eu, às vezes, tenho uma dificuldade. Eu entendo as metodologias ágeis, vários vídeos, pessoal, se vocês olharem, tá? A gente fala das metodologias, mas eu ainda tenho uma dificuldade de entender, às vezes, se eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, eu entendo meus tickets e eu não tenho impacto nenhum, o porquê que eu tenho que estar em uma sequência de ritos. Por exemplo, o seguinte, eu sou uma coisa contra, tá? É ter que fazer a demo. Eu não gostava muito de fazer a demo apresentando as coisas. Mas não era porque eu não queria apresentar. É que o que eu ficava confuso é o seguinte: já fiz, já foi aprovado pelo QA, já tá pronto, já tá entregue. Por que que eu tenho que mostrar isso se já tá? Veja bem, se isso fosse para um sentido de aprendizado do time, tudo bem. Mas se tu parar para pensar, eu vou apresentar algo que todo mundo aprovou. Qual o sentido que tem disso? Não. Então, eu acho que até mesmo em algumas metodologias, claro que uma demo tem um papel importante, pô, de mostrar a evolução do projeto e tal. Mas será que também é todo mundo que tem que apresentar a sua demo? Será que o cara só não trocou a cor de um botão? Será que o cara não fez só uma coisa? Será que isso também tem que virar uma É, demo, entende? eu defendo que assim, a demo, daí nesse caso, é um troço muito simples, mas eu gosto muito. Tem que apresentar a demo. Uma pessoa compartilha a tela. Tu só apresenta, porque tu só apresenta pro cliente, tu apresenta o que tá em estágio final. Tá no servidor de homologação? Cara, alguém abre a tela, abre a homologação, vem o Lucas, explica a sua parada, o cara vai lá e faz. Mas é que o que que pega? Um não leu o ticket do outro. Daí o gestor do projeto não leu o que foi feito na sprint. Daí o account manager tá mais perdido que segue, tá só preocupado em vender umas horas a mais pro cliente. Daí claro que cada dev tem que E compartilhar a daí o que tela, eu tem que quero deixar explicar claro, na sua branch. pra, o que que isso tem a ver com a agência, com a software house, enfim, com a empresa de consultoria que a gente está falando se tu quer ser competitivo com os grandes players do mercado, não é só contratar Delphi, é ter essa visão de que mesmo tu trazendo o outsourcing de uma empresa ou tu alocando o teu time interno, tu só vai ter um diferencial competitivo, não é usando IA, é tendo esse processo de entender que o que que eu consigo desbloquear no meu time para poder usar mais as horas deles. Porque senão tu vai ser só uma empresa menor, com os mesmos preços, valores e práticas da empresa maior. Tu mata, que é o que a gente fala na questão de programa como Napoleão, a vantagem que tu tem de ser um time pequeno e ágil. Então, e daí entra pro terceiro ponto que tu falou, porque a agilidade, ela vem, na minha opinião, a gente poderia resumir em assertividade, mas eu gosto de 3 partes. Elas são muito importantes e, na minha opinião, elas são muito fáceis hoje. A reunião, ela tem que ter um objetivo, que é basicamente o que nós vamos fazer, que conecta com o pré-reunião.
que conecta com as pessoas que vão estar nessa reunião. Ela tem que ter um registro. Hoje em dia, vai pagar lá 85 por mês no Google One, vai ter o Meet, que nós estamos usando aqui para fazer essa gravação, e vai criar o Meet Notes, vai ter a gravação, tu tem o registro do que foi conversado. Mas principalmente com as anotações do Gemini. Eu já construí documentação de um projeto gravando uma reunião do Thiago. O Thiago foi falando na reunião algumas coisas, eu peguei aquela transcrição, obviamente, teve a validação, o Thiago até, a gente validou tudo junto. Tem que mas remover os palavrão que aproveitar. eu falo no meio da explicação, né? Tipo assim, Não, mas o que acontece, essa tá? bodega que só funciona no mobile. Não, mas aí que tá, é o seguinte, é a simplicidade. Hoje, o que eu digo? E eu sei que eu já falei isso, eu tenho outros vídeos aqui. Eu do comercial, o nosso diferencial está em ser realmente práticos, na prática, entende? Assim, não ficar estendendo muito. E quando a gente traz isso que tu falou de objetivo, registro e decisão, tudo remete a o porquê que esse projeto existe, qual foi o planejamento, o que a gente vai executar nessa sprint e quais são as reuniões. É uma coisa engraçada, mas tu já sabe, quando começa uma sprint, quais são as reuniões que tu vai ter que ter. Sim. O que está bloqueando? Coisas que o Thiago faz, a gente faz aqui na Delx. Vai ter um bloqueador em alguma coisa? Vou dar um exemplo. Tá desenvolvendo a autenticação de um projeto e tem outra situação pontual que vai precisar de aprovação. Cara, vamos para onde que a gente vai fazer isso? Por quê? Porque a gente tem que tentar, antes de começar o desenvolvimento, dentro do planejamento, quais são os bloqueadores. Esses bloqueadores é o que vão criar a maioria das reuniões. O que desses bloqueadores eu posso transformar em e-mails, em comunicação assíncrona? Mata as reuniões também. O famoso textão do Thiago no WhatsApp, né? Na segunda-feira, né? Iniciou a sprint, eu vou lá e largo um monte de questão. E eu, como sou mais falante aqui, tá, pessoal? Apesar que o Thiago puxa... Daí tu manda um áudio de 3 minutos. E daí o Thiago vai à loucura, né, meu? A sorte do Thiago é que tem o transcrever agora, né, Thiago? Depois que eu descobri o transcrever, a minha vida mudou. Nunca mais brigou comigo. Eu até agora, quando eu decido escutar um áudio, eu até tenho o prazer de escutar o áudio no 1x, porque tem o transcrever, tá entendendo? Então, assim, quando eu escuto é porque eu tô com tempo. Mas, ó, a gente falou do registro. registro. Isso no meu dia, só pra finalizar. Muitas vezes a gente manda um áudio. O quanto que esse áudio também faz a pessoa que deixar de ler aquele conteúdo, ter que botar um fone, ou ir para um lugar que ele consiga ouvir. Tudo isso é tempo envolvido, seja um áudio, seja o que for. Entendeu? Facilitar a comunicação para ser assíncrono. Eu acho que o último ponto meu aqui, daí se tu tiver alguma coisa que tu queira adicionar aí, que os advogados tenham permitido, daí tu me fala. Mas o que acontece? Eu tinha esquecido dos advogados. A decisão. Isso é uma coisa que eu acho que é a que eu mais sinto falta. E é uma parada trabalhando com americanos, com europeus, é uma expressão que eu escuto muito. Let's circle back. Vamos conversar, vamos voltar nesse assunto outra hora. Não. A coisa que eu mais gosto de mandar é o que parece que é falando inglês, mas pode parecer mineiro ao mesmo tempo. Why so? Why not today? Cara, tomar decisão. E a decisão muitas vezes pode ser assim, ó, o cliente olhar pra ti e dizer o seguinte: eu preciso confirmar com a minha mulher, preciso confirmar com o meu marido, antes de dizer que o vendedor de carro passa por isso, né? Tá, tem que conversar com a minha mulher antes de comprar esse carro. É um fato. É a mesma coisa, mas fez a decisão. Não, a aprovação, ela tá pendente uma avaliação interna junto com outros pessoais. Tá, quando? Vamos já deixar outra reunião marcada então. Quando? Agora, quando começa a minha reunião não tem objetivo, o teu cliente não tem a obrigação de te dar uma resposta. Daí tu vai fazer o registro que não vai te servir de nada, porque vai ser um registro de conversa sobre a tabela da Copa Libertadores. Não tem vantagem. Tu foge mais até pra esse assunto, pra piada, quando tu não tem um objetivo. Porque não tem. Tu sabe que a reunião não tem um fim declarado. E assim, ó, o que eu quero deixar claro com a minha frase final? O problema não é fazer reuniões. O problema é usar a reunião para substituir processo, documentação, decisão. É isso, entendeu? A reunião não é o problema. Tu substitui um falatório com um cafezinho, um chimarrãozinho aqui, para substituir processo. Nem toda reunião precisa ser um happy hour. Nem toda reunião todo mundo precisa sair feliz dela. O importante da reunião, o mais importante no longo prazo... Mas não significa que se tu tiver processos, documentação e decisões, não vai ter reunião, não é isso. Elas vão ter um alinhamento estratégico mais direto para te remover o desnecessário. Eu acho que o que acontece é o seguinte, quando cumpre todos esses 3 requisitos da reunião perfeita para mim, é aquela parada assim, ó, que a gente falou aqui em cima. O problema,
Não tomar uma decisão, ter um contato com o cliente. Tu vai ter um contato com o cliente, mas tu vai passar confiança pro teu cliente, porque o teu cliente ele vai ver que tu tá preparado pro que tu quer perguntar, que a tua pergunta é baseada num porquê, porque teve um material da pré-reunião. Ah, mas o meu cliente escolheu não consumir. Melhor ainda, É que, é que na minha experiência, assim, ó, fechando o projeto, fazendo discovery, como eu já falei aqui, o que que acontece? Às vezes, uma reunião que tu não tem um escopo definido, abre margem para o cliente pedir 10 mil autorizações, para ele ficar pensando em 50 mil coisas, e, cara, às vezes ali o custo da agência da software house vai embora, porque ela foi buscar uma reunião vaga e sem objetivo, os próprios problemas dela. Vamos trazer aqui. Nós já fizemos. A gente até faz pouco em relação ao que eu já vivi. Mas a gente já fez muita alteração na parceria. A gente já fez muito ajuste na E camaradagem. daí, no efeito cascata, a agência prometeu, daí o cliente prometeu, Não, mas entendeu? qual que é o ponto? Quantos que às vezes estão com o seu time interno, não estão confiando na Delxis com 25 anos de experiência somada? Deixa eu já fazer a propaganda. Não, mas o que que pega? Não, tá confiando no seu time e tá fazendo a caridade? E tempo é dinheiro pro gestor. E daí é o que tu disse antes. Não adianta IA se o cara vai fazer reunião sem eira nem beira. Se a E assim, o galera que custo entra na reunião, ele não pode cobrar. Pô, cara, eu como é que acho tu que tu não sabe disso? Eu acho que tu falou alguma coisa assim aqui, tá? Quantas horas da empresa estão dentro dessa call? Sim, É um não. fato, entende? Tem uma parada. Eu vi no passado isso é um cara que tinha feito uma extensão para as reuniões do Google Meet da empresa dele. Eu esqueci, mas é tipo assim. Na história não se fala o nome da empresa. E tipo assim, o cara abriu um Google Meet, vou fazer um All Hands. Tá lá. Tem algumas coisas mais espartanas, tipo 5 mil assim, dólares. Que o cara quis fazer tu um All olha o teu Hands. calendário. Eu vi um vídeo uma vez que o cara disse assim, ó, se a gente cancelasse essas reuniões todas de amanhã, o que que ia quebrar? Eu acho que isso é um pouco exagerado, às vezes, de tu sair cortando tudo. Mas, assim, essa coisa de tu olhar o custo, de tu entender o que que poderia ter o prévio, mas o principal, objetivo, registro e decisão. Eu acho que é o Sim. que mata o processo, assim, né? E assim, de novo, o que a gente quer trazer aqui é menos interrupção no processo de trabalho. É menos custo, porque é menos pessoas envolvidas em decisões que elas não têm poder de mudar. Não existe por que dizer. Todos os desenvolvedores, todos os comerciais, por favor, entrem na reunião que agora nós vamos ver um caminhão atropelar uma vaca. Não, ninguém E precisa uma, entrar nessa reunião. e uma outra brincadeira, né? Fazer software com a IA é mais barato. IA não faz reunião, e IA precisa de É, processos. a IA Entende? É não, por a isso que IA é não mais faz barato. reunião. A IA não faz reunião. Se tu não der um material pra ela, ela também não adivinha. Se tu não for específico no objetivo, também não vai. E se tu não sair do prompt com a decisão pra confirmar aquela conversa ou não, termina com um espaguete. Então A IA te obriga. resumo da história, trate reuniões como você trata a sua IA. Pronto. Perfeito. Perfeito. Fechamos por aqui depois Muito bom. desse tuitaço. Tá. Trate suas reuniões como tratar sua IA. Exatamente. Pessoal, no Dê mais é isso. contexto. Dê contexto, sempre, sempre. No mais é isso. Um abraço. Até o Eu próximo vou te vídeo. mandar um e-mail, tá? Com o link do vídeo daí pra próxima, daí, tá? Um e-mail ali detalhando tudo. Próxima semana, fazer. Seria a piada perfeita pra finalizar o vídeo aqui. É o. É a corrente de e-mail da nossa conversa. A thread. Vai só rolando e bota uma IA pra ler o áudio. Pronto, matamos a charada. É nóis. Tchau, tchau. Tá feito. Perfeito. Valeu.